crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo ok, né? Que vocês tenham um excelente dia, né? Que seja um dia produtivo, um dia alegre, né? Que a gente possa ter uma semana abençoada, né? Cheio do amor de Deus, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de tranquilidade. E que as coisas possam ir melhorando a cada dia, né? Estou com saudade de vocês, mas vamos prosseguir, né? Vamos pegar aí na aula de hoje, de ciências, nós vamos fazer a correção das atividades propostas na última aula, tá? Por isso que a tia está diretamente, ó, apontando para a apostila de vocês, a apostila de número 3, para que a gente possa fazer essa correção, tá? Na última aula de ciências, eu propus para vocês que vocês respondessem as atividades da página de número 41, 42 e 43, não foi mesmo? Onde vocês deveriam responder da questão de número 1 até a questão de número 2, né? Essas páginas estariam abordando os conteúdos que nós trabalhamos sobre os vegetais, o uso dos vegetais, a importância dos vegetais e a reprodução dos vegetais, né? Reprodução com fecundação, reprodução sem fecundação, as estruturas reprodutivas da planta, né? Então, vamos lá fazer essa correção. Então, quero que vocês já peguem a apostila, né? Peguem o lápis e a borracha de vocês, que a tia vai mostrando, eu vou mostrando a minha apostila igual a de vocês, tá? Para que vocês possam visualizar o gabarito e corrijam, né, se for necessário. O que tiver faltando informação da apostila de vocês, vocês vão complementando junto comigo, tá? Então, vocês vão visualizando a apostila e já fazendo a correção, ok? Então, vamos lá. Na questão de número 1, tá? Na página de número 41, tá assim. Pense e responda, né? Vocês já fizeram a leitura dos enunciados, né? Mas a tia vai reler também. Letra A. Como denominamos o conjunto de plantas de uma região, né? O nome denominamos é o como nós nomeamos. É flora, tá? Flora é o conjunto de plantas de uma região, ok? Conjunto de plantas. Na letra B já perguntou assim para você. Ó, não esquece de colocar o certinho. Se você acertou, coloca o certinho, tá? Ou se você errou, apaga e coloca a resposta certa, tá? Quais são, a letra B, quais são as necessidades vitais de uma planta? Quando a gente fala de necessidades vitais, é aquilo que a planta precisa para viver, né? Para ela sobreviver, para ela ficar bem, né? Primeira coisa que a gente tem que citar, a planta, ela precisa de um solo apropriado, tá? O que é um solo apropriado? É um solo fértil, é um solo que tem os nutrientes necessários para esta planta, tá? Ela precisa do ar, tá? Porque as plantas também necessitam do ar, elas respiram, né? Ela precisa de água e ela precisa de luz, né? A luz solar, né? Então, esses são os 4 elementos essenciais para o desenvolvimento de uma planta, tá? Então, letra A ficou flora, letra B solo apropriado, ar, água e luz, ok? Vamos agora para a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó, separe as plantas de acordo com seu grupo. Aí nós temos a ortiga, nós temos o boldo, o hortelã, erva cidreira, comigo ninguém pode, camomila, erva doce, espirradeira e eucalipto, tá? Esses são nomes de algumas plantas. Plantas que é até comum do nosso dia a dia. Por exemplo, a espirradeira, ela também é chamada de flor de São João, tá? São flores, são plantas que a gente até às vezes no quintal da nossa casa tem plantas que tem no quintal da nossa casa ou no vizinho e a gente não associa o nome, tá? Só que a gente tem que prestar atenção que tem plantas, essas plantas, tem aquelas que são venenosas, tá? Então que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Vocês, crianças, tomar cuidado em pegar essas plantas e não levar a mão na boca, né? Não mastigar a
a folhinha, né? Animais também, a gente tem que tomar cuidado com os animais, que às vezes cachorro pode até comer a folhinha dessas plantas e algumas delas são tóxicas, tá? Assim também como tem as plantas que têm a função de quê? De remédio, serve como remédio, são utilizados para fazer chás, né? Que a gente usa até no nosso dia a dia, né? Então, as venenosas nós podemos citar a urtiga, comigo ninguém pode, e a espirradeira, tá? Essas são plantas, tá? Que são utilizadas de forma decorativas em alguns casos, outras são achadas no meio do mato, né? Mas elas são um pouquinho perigosas, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Já as que servem como remédio, que a gente utiliza até no nosso dia a dia, nós temos o boldo, né? Que é um pouquinho amargo, a folha dele é amarga, que as pessoas utilizam normalmente para fazer chá para o estômago, né, digestivo. O hortelã também, né, tem propriedade medicinal. A erva cidreira, a erva doce, o eucalipto, né, servem como remédios e também são utilizados na indústria de cosméticos também, né, para fazer pasta de dente, também para fazer produtos de limpeza e entre outras coisas, tá? Então, ficou dessa forma a divisão das plantas, ok? Tia, tem algumas plantas que eu não conheço. Por exemplo, eu não sei o que é ortiga, tá? Então, eu vou pedir para vocês, que são umas crianças bem espertas, se vocês não lembrarem o que é cada uma dessas plantas, vocês podem recorrer, vocês vão lá no Google para mim, fazer uma pesquisinha e olhar a imagem dessas plantas, o que é cada uma delas. Vocês veem como são plantas que tem bem no dia a dia mesmo, na residência de vocês, que vocês já devem ter visto em algum lugar, ok? E continuando, nós vamos para a questão de número 3, tá? Que tá assim, ó. Relacione a segunda coluna com a primeira, né? Nós temos a flor, o gineceu e androceu, né? Aí vamos relacionar. Já até colocou aqui, ó. É a parte reprodutora da maioria das plantas, né? Que tem um papel de reprodução da planta. É a flor, letra A, né? É o órgão de reprodução masculino da flor, lembra? Que é o quê? O androceu, que no androceu nós temos o quê? Os grãos de pólen, né? Que é o gameta masculino, né? A célula reprodutora masculina da flor. E é o órgão de reprodução feminino da flor, vai ser o quê? O gineceu, né? No gineceu nós vamos ter a estrutura do ovário e nós vamos ter o óvulo, né? Que o óvulo é a célula feminina, né, de reprodução. Já, então, ficou a letra A, letra C e letra B. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a questão de número 4, tá pedindo para que vocês respondam, tá? Essas informações aqui, todas elas vocês encontraram no livro de vocês, não foi? Então, vamos lá. Como as plantas se formam, né? As plantas, elas podem se formar, lembra que elas podem se formar através de sementes ou estacas, né? São mudas, né? Então, essa é duas maneiras da formação das plantas, ok? Colocaram bonitinho? Então, vamos para a próxima questão que está perguntando o que é germinação, né? O que é germinação? Vamos lá? O conceito de germinação é a formação de uma nova planta através de sementes, né? A semente, ela germina, né? Quando ela germina, ela vai formar uma nova planta, vai surgir uma nova plantinha. Na letra C, está perguntando o que é polinização. Então, ó, polinização é o transporte de grãos de pólen, lembra? Célula masculina, né? De uma flor para outra, né? Então, quem vai ajudar nesse processo de polinização? Lembra quem são os agentes polinizadores que a gente falou? Os insetos, né? O vento, né? Então, besouro, abelha, né? Os bichinhos beija-flor, eles vão pousar numa flor
Aí o grãozinho de pólen vai ficar preso nas patinhas, na parte do corpo dele. Ele vai voar para outra flor, transportando esse grãozinho de pólen, que vai auxiliar no processo de fecundação da plantinha, ok? Então, esse ficou o gabarito das questões da página de número quê? 41, ok? Então, vamos prosseguir agora para a próxima página. Então, se for preciso, amores, vocês vão dando pausa no vídeo para que vocês possam corrigir da melhor forma, tá? Então, vamos agora para a próxima página para a gente continuar a nossa correção. Na página de número 42, a questão de número 5 fala assim: assinale com X as alternativas corretas. Primeiro, o fruto abriga a semente e por isso favorece sua disseminação. Correto, né? O que quer dizer? O fruto ele fica dentro a semente vai ficar dentro do fruto, e como em alguns casos, né, os animais vão se alimentar deste fruto, aí vão ajudar a disseminação dessa semente, né, ajudando no processo de germinação, assim como também a água, o vento pode levar essa sementinha, né, até que ela encontre um ambiente favorável para a reprodução, né, para a germinação, ok? Então, tá corretíssimo. Todas as flores, elas são iguais, gente? Não. Nem todas as flores, elas apresentam a mesma característica, são do mesmo jeito. Então, não todas são iguais. Nós vamos ter flores que vão ser chamadas de hermafroditas, que elas vão ter a estrutura masculina e feminina de reprodução. Tem aquela flor que só vai ter a estrutura feminina, tem aquela flor que vai ter só a estrutura masculina, né? Então, nem todas são iguais, ok? Germinação é um processo de reprodução verdadeiro, né? Por que é um processo de reprodução? Porque a partir da germinação, a semente ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, né? A raiz é o primeiro órgão a brotar da semente? Sim, né? Lembra quando a gente coloca o feijãozinho no solo ou no algodão? Você vai ver que a primeira coisinha que vai acontecer é o quê? A capinha protetora da semente, ela vai se romper e vai sair o quê? A raizinha, né? A raiz vai brotar. Então, nós marcamos, ó, a primeira, a segunda e a terceira. Somente a segunda alternativa que nós não vamos assinalar, porque ela não está correta, ok? Na questão de número 6, tá assim, ó, explique como ocorre a germinação, tá? Então, de forma resumida, germinação a gente vai dizer que é o quê? É a transformação da semente que vai dar origem a um novo vegetal, né? Se a gente for explicar de forma mais longa, né? A gente falar que a semente, ela vai romper sua capa protetora, né? Quando ela encontrar um solo, um ambiente fértil para esse processo ocorrer, ela vai soltar a sua capa protetora, né? Ela vai começar a, tipo, romper, brotar a raizinha, vai crescendo, 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 vai começando a surgir as estruturinhas da planta, a folha, né? Até que nós tenhamos uma nova planta, né? Então, por isso que é a transformação da semente que vai dar origem a um novo vegetal, ok? Isso que é germinação. Vou explicar o processo de germinação de forma resumida, né? Na questão de número 7, tá assim, ó. Qual a importância dos vegetais para os seres humanos? Vamos lá? O que a gente pode lembrar? Qual a importância fundamental? A gente já tinha até falado anteriormente. Os vegetais, eles fornecem oxigênio, né? Ele nos fornece oxigênio, gás que é essencial para a nossa respiração, né? Serve para nossa alimentação, né? Serve como matéria-prima para produzir objetos que nós utilizamos no dia a dia, né? Matéria-prima para as indústrias, entre outros fatores, né? Então, a tia colocou aqui de forma resumida essa importância dos vegetais. Vocês podem ter colocado mais informações, né? Desde que ressalta esse papel fundamental dos vegetais na nossa vida, tá?
Na questão de número 8, tá assim, ó, marque C para as alternativas corretas e E para as erradas. Então, vamos lá. A primeira alternativa está assim, ó. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento, correto, né? Nós vamos ver que as plantas, elas são chamadas de seres produtores porque elas realizam a fotossíntese, que é o processo de produzir seu próprio alimento, né? Os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento são as plantas, tá? As plantas têm essa função, ok? Aqui, ó, lembra que a tia pediu para que vocês colocassem o parênteses na segunda frase que tinha faltado, né? Nas florestas, os animais mortos apodrecem, causando muitos prejuízos ao solo. E aí, gente, os animais em decomposição do solo, eles causam prejuízo? Não, na verdade, eles são o quê? Uma ajuda, né? Eles vão apodrecer, né? Que eles são matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai ser absorvida pelo solo, né? Que eles apodrecem pela ação dos decompositores, né? Que a gente vai trabalhar a cadeia alimentar, vocês vão lembrar disso. Eles são decompositores. Eles são comidos por seres decompositores, fungos e bactérias, que vão pegando e transformando, né, esses elementos em nutrientes que são absorvidos pelo solo, né? Então, são importantes para o solo, né? Vão se transformar em adubos, né? Vão ser absorvidos pelo solo e transformar em adubos. Então, é bom, tá? Não é algo que causa prejuízo. Então, a afirmativa, ela se encontra errada. Na terceira afirmativa, nós temos assim, ó, os sais fornecem aos vegetais os elementos químicos que necessitam para o seu desenvolvimento. Sim, os sais minerais, eles vão fornecer substâncias que os vegetais precisam, né? Os nutrientes que as plantinhas precisam, né? Que justamente a raiz, ela vai sugar, né? Vai puxar do solo esses sais minerais, esses nutrientes. Na quarta afirmativa tá assim: quando o solo é pobre de sais minerais, é preciso adubá-lo. Sim, tá? Se ele é pobre, ele não tem quantidade de sais minerais suficiente. Então, a gente vai ter que pegar e realizar a adubação. Assim como o solo, se ele for muito seco, a gente vai ter que irrigar. Se ele é um solo muito duro, né? Falta ar, a gente vai ter que pegar e arar, né? E a quinta afirmativa da questão de número 8 é assim: os vegetais se desenvolvem em qualquer tipo de solo, sem a presença da luz solar? Isso não é verdade, né? Em qualquer solo, não. Tem que ser um solo adequado. Cada tipo de vegetal, ela necessita de um tipo de solo específico, né? Ela vai precisar do clima, ela vai precisar do solo, ela vai precisar da água, ela vai precisar da luz solar para se desenvolver, ok? Então, a sequência ficou certo, errado, certo, certo e errado. Vamos para a próxima? A próxima questão, a questão de número 9, tá assim, ó. Quais as principais funções das folhas, né? Nós temos, ó, 3 funções que a folha vai realizar, né? Cada parte da planta, ela tem uma função, lembra? Nós falamos que a flor, ela tem a função reprodutiva, a raiz, ela tem a função de retirar os sais minerais e nutrientes do solo, né? O caule, ele vai conduzir esses nutrientes para as outras partes da planta. E a folha, ela vai ter a função de transpiração, né? Respiração e realizar a fotossíntese, porque na folha é onde é produzido o alimento da planta, tá? Então, a folha vai desempenhar esses 3 papéis, ok? Na questão de número 10, tá assim: como acontece o processo de fecundação das plantas? Vamos lá? Lembrar que a gente viu sobre o processo de fecundação? Ocorre quando os grãos de pólen se unem ao óvulo, lembra? Estrutura feminina, a estrutura masculina e a estrutura feminina, né? Eles vão se unir, né? O óvulo, vai acontecer o que com ele? O óvulo se desenvolve. Lembra que o óvulo vai se desenvolver e vai formar a semente.
e o ovário ele vai crescer e vai se transformar em fruta. Lembra que nós falamos disso na última aula, né? Então, o óvulo forma a sementinha, né? E o ovário ele vai crescer e vai formar a fruta, né? Então, a semente ela vai ficar dentro da fruta, dentro do fruto, ok? Então, vou mostrar aqui novamente para que vocês possam visualizar e registrar. Então, ó, quando ocorre quando os grãos de pólen se unem ao óvulo, o óvulo se desenvolve e forma a semente. O ovário cresce e transforma-se em fruta, ok? Então, essa foi a resolução da questão de número 10. Agora, nós vamos passar para a próxima questão, né? Faltam 2 questões para a gente concluir. Vamos lá? O vento, questão de número 11. O vento, a água, os pássaros, os insetos levam os grãos de pólen ou eles caem sobre o ovário da flor. Como é chamado esse transporte? Lembra como é que é chamado esse transporte que a gente trabalhou? Polinização, né? Esse transporte do grão de pólen de uma flor para outra, que é realizado pelo vento, pela água, pelos pássaros, pelos insetos, né? Que são os agentes polinizadores, né? É chamado de polinização, ok? Na última questão proposta para a correção de hoje, né? A gente propôs, a questão propõe que vocês completem um texto, né? Falando sobre os tipos de reprodução, né? Então, vamos lá. Na natureza, encontramos plantas que alternam a forma de reprodução. Nós temos o que? A reprodução assexuada ou sexuada. Enquanto em um dos vegetais ocorre a reprodução por meio da multiplicação vegetativa, ou seja, de alguma parte da planta mãe. Então, nós temos a reprodução sexuada ou assexuada. Tem umas que vai o quê? Vai ter a multiplicação vegetativa, né? Onde alguma parte da planta mãe vai se multiplicar. Na reprodução sexuada, as flores possuem um papel muito importante. No interior da flor encontramos as células sexuais reprodutoras masculinas e femininas. Então, para a frase ter um sentido, de acordo com o que nós trabalhamos, vocês completaram com, primeiro, assexuada, depois, sexuada, vegetativa, sexuada, masculinas e femininas, tá? Então, esse ficou o gabarito das atividades propostas na aula de ciências, dever de casa de ciências, né? Então, a gente vai continuar um pouquinho agora, né? A gente vai falar um pouco dos próximos tópicos da aula de ciências, né? Dando continuidade ao livro didático de vocês, tá? Se precisar, né, na hora da correção dessas atividades da apostila, gente, vocês vão voltando o vídeo, vão dando pausa para vocês registrando com mais facilidade, tá? Então, vamos continuar a próxima parte da nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os animais. Então, nós vamos dar continuidade nas páginas de número 51, 52, 53 e 54 do livro didático de vocês, tá? Onde a tia vai fazer um breve comentário agora, e eu vou deixar para que vocês, já como tarefa de casa, que vocês realizem a leitura dessas páginas, tá? No livro didático de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os animais, a gente vai falar um pouquinho, o tema fala, os animais precisam se alimentar. A gente vai falar um pouco do processo de nutrição dos animais, tá? O que vem a ser esse processo de nutrição, né? O processo de nutrição é por meio do qual seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, essencial para recompor as substâncias gastas com a realização de suas atividades vitais, obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar de seus descendentes, entre outros, né? Todo o ser vivo, no caso todos os animais, né, necessitam
assim também como os vegetais, mas os animais, eles necessitam da alimentação, né? Através da alimentação, através do processo de nutrição, que nós repomos as energias necessárias para a realização das atividades do nosso dia a dia, né? Se nós não nos alimentamos de forma adequada, né? Falo nós porque nós também fazemos parte do grupo dos animais, nós não vamos funcionar da melhor maneira. O nosso corpo, ele não vai conseguir realizar as atividades do dia a dia, né? Então, é fundamental o processo de nutrição, tá? No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas como, dependendo da forma que nós nos alimentamos, nós vamos ter uma classificação diferente, né? Nós temos a classificação em 3 grupos, né? Os animais, eles vão ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Tia, mas eu já sei o que é isso. Eu sei que vocês sabem um pouquinho sobre isso, né? Que é até um tema que a gente já falou, né? Lembrando que quando a gente falando das espécies herbívoras, né? São as espécies que elas vão se alimentar de vegetais ou parte deles, né? Dependendo da parte dos vegetais que esses animais vão se alimentar, eles podem ser chamados de frutívoros ou frugívoros, né? Frugívoros, nectarívoros e folívoros, né? Frugívoros que comem os frutos, nectarívoros comem os néctar, né? Se alimenta de néctar produzido pelas plantas. Os folívoros, eles comem as folhas das plantas, né? Tem os carnívoros, que são aqueles que se alimentam da parte de outros animais, da carne de outros animais. E já tem aqueles que são chamados de onívoro, que eles se alimentam tanto das partes vegetais como os animais, né? Nós, seres humanos, nós somos classificados como seres onívoros, porque nós nos alimentamos de vegetais como de animais. Tia, dependendo da espécie de animal, ele tem um grupo que pode ser carnívoro, tem outro grupo que pode ser onívoro? Pode, tá? Vai depender muito, vai ter uma variedade. Se a gente for pensar no grupo dos macacos, né? Os macacos, os micos, tem determinado grupo de macacos, né? Alguns que vão se alimentar somente de frutos, mas já vai ter aqueles outros que vão se alimentar também, além dos frutos, vão se alimentar de carne de outros animais, de pequenos insetos, de outros animaizinhos menores, né? Então, vai depender do tipo, né? Do grupo de animal, ok? São classificados ainda também, tá? Como detritívoros, né? O que são os seres detritívoros? São aqueles animais que se alimentam da matéria morta, restos de animais ou plantas, né? Então, eles se alimentam principalmente de matérias mortas. A gente vai pensar em seres detritívoros, a gente pode pensar nos fungos, a gente pode pensar nas bactérias, a gente pode pensar no urubu, né, que se alimenta da carniça, né, que se alimenta da matéria orgânica em decomposição, ok? Então, vamos lembrar, o processo de nutrição, ele é fundamental para que os animais, né, eles possam realizar atividades essenciais no dia a dia, né, dependendo do tipo de alimentação que um grupo animal realiza, ele vai ter uma classificação diferente, né? Então, nós vamos ter a classificação dos animais carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Além dessas três classificações, nós temos os animais detrívoros, né? Que são os animais que se alimentam de matéria orgânica morta, né? Dos vegetais ou plantas, né? Em processo de decomposição. A gente pode citar os fungos, as bactérias, os urubus, né? Que são animais detrívoros, né? Esse processo de nutrição, esse processo que envolve a nutrição das espécies, né, vai formar o que a gente chama de cadeia alimentar, tá? A cadeia alimentar, a gente vai lembrar que ela é um ciclo, né,
Que ela vai ter início, primeiramente, com os seres vivos, que são os seres produtores, os vegetais, né? Que lembra que a tia falou que eles são os únicos capazes de produzir seu alimento, né? Aí, o que acontece? Na cadeia alimentar, o produtor, né, ele vai servir de alimento para uma espécie animal, né, que aí vai entrar do produtor, vai vir um outro grupo dos animais que são chamados de consumidores, né? Por que eles são consumidores? Porque eles se alimentam de outras espécies, né? Vai se alimentar de espécie vegetal ou de outro animal, né? De acordo com a classificação deles, de acordo com o seu alimento que consome. Aí vai ter o consumidor primário, vai vir o consumidor secundário, o consumidor terciário, né? O consumidor primário, normalmente, é aquele que se alimenta das espécies vegetais. Depois vai ter o consumidor secundário, que ele vai se alimentar de uma espécie animal. Ou ele vai ser carnívoro, ou ele vai ser onívoro, né? Porque ele pode pegar e comer espécies animais e ele também pode se alimentar de espécie vegetal. Só que já o consumidor primário, ele vai se alimentar de espécie vegetal. Então, ele vai ser normalmente um herbívoro, né? Porque ele se alimenta de plantas, ok? Depois nós temos o consumidor terciário, né? E dando continuidade, né? Essas espécies animais, elas morrem, né? Porque pela ordem natural do ciclo da vida, os seres, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Quando os animais morrem, né, eles vão ser consumidos, eles vão servir de alimento para outras espécies, que são os seres detrívoros, né? Que esses seres detrívoros, eles, no caso fungo, bactérias, urubus, eles vão se alimentar dessa matéria orgânica morta, né? E quando eles consumirem essa matéria orgânica morta, eles vão pegar e transformar essa matéria orgânica em adubos, né? Então, eles são chamados, esse terceiro participante da cadeia alimentar, eles são chamados de seres o quê? Decompositores, né? Quando esses seres decompositores transformam essa matéria morta, vai dar início novamente a um novo ciclo, né? Aí vai começar de novo, porque a matéria orgânica morta vai virar nutrientes que vão ser absorvidos pelo solo, né? E esses nutrientes vão ser utilizados pelas plantas para produzir o seu alimento. Por isso que a gente fala que é uma cadeia, né? Aí é um ciclo, né? A cadeia é um ciclo. Dentro da cadeia alimentar, nós também temos o que? A teia alimentar. Que a teia alimentar é quando nós temos o que? Várias cadeias envolvidas uma com as outras, tá? Então, para hoje, né, a tia comentou um pouquinho sobre a alimentação dos animais, dei uma pincelada breve sobre a cadeia alimentar, né? Lembrando que a cadeia alimentar, ela tem 3 elementos que compõem, tem 3 grupos que participam, né? Que vai ter os animais não, né? Os seres produtores, que são as plantas, nós vamos ter os seres consumidores e nós vamos ter os seres decompositores. Esses são os 3 elementos que compõem a cadeia alimentar, tá? Então, para a tarefinha de casa para vocês, né? Para a gente exercitar também a leitura, que é fundamental que a gente leia, né? Para a gente absorver as informações. Não realize a leitura somente uma vez, leia mais 1 ou 2, 3, quantas vezes forem necessárias, para vocês, quanto mais você vai lendo, mais informação você vai absorvendo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura no livro didático de vocês, da página de número 51, a página 52, 53 e 54, tá? Aí nessas páginas vai falar sobre os animais que precisam se alimentar, vai falar sobre a cadeia alimentar, vai falar um pouquinho sobre os componentes da cadeia alimentar e vai falar um pouquinho sobre o desequilíbrio da cadeia alimentar, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar a trabalhar esse tema, né? Então a gente vai continuar explicando, a gente vai continuar comentando e nós também vamos realizar atividades
sobre esse tema, tá? Que é um tema bem legal, é um tema bem gostoso de trabalhar, né? Então, vocês vão ter uma leitura muito boa, tá? Então, beijinho, meus amores. Não esqueçam de, se vocês não conseguiram fazer as correções conforme eu fui falando, lembre que você tem a possibilidade de voltar o vídeo, né? Assistir a videoaula quantas vezes for necessário. Tá? Inclusive, você pode ir pausando para ir registrando a correção das suas atividades, tá? Então, amo vocês. Novamente, eu desejo um excelente dia para vocês. Seja bastante produtivo, tá? Até breve. Beijos.